Olá pessoal, bem-vindos à gravação de mais um vídeo de aula. O tema de hoje será componentes Vue.js. Então, vou aqui criar o arquivo. Na verdade, vou duplicar esse arquivo eventos e vou renomeá-lo, chamá-lo de component. Component. Trocar aqui, essa é a aula 5, componentes. Então, essa é a cópia da aula de eventos, da aula 3 de eventos, sobre eventos. Então farei algumas modificações aqui para vocês perceberem um pouco sobre os componentes. A primeira coisa que eu farei aqui para criarmos um componente, após instanciarmos o Vue, né, a partir do create app, acessamos aqui a variável contendo Vue ponto component desse jeito, e após isso, se é uma função, o primeiro parâmetro que passamos é o nome. Vou chamar aqui de button counter. Então, o segundo parâmetro são as configurações do próprio componente nesse caso. E eu farei o seguinte: vou pegar esse código, até escreveríamos, né? Mas seria basicamente a mesma coisa. A ideia é fazer-os perceber sobre como funcionam os componentes. Então, reusei aquele código. Aqui temos que deixar como parâmetro um objeto vazio, pelo menos, não pode dar algum erro. Um dos parâmetros que um componente recebe, né? Aliás, não um parâmetro, uma das configurações ou opções que ele tem dentro do objeto, né? Temos aqui data, method. O outro que podemos passar é o template. Então, a partir do template, aqui dentro do template podemos colocar o código HTML, digamos. Não é exatamente HTML, continua sendo Vue, mas a conotação é aquela do HTML. Então eu vou tirar isso, não vamos precisar para o nosso exemplo, e vou levar essas 3 linhas, carregá-las para aqui dentro do meu template. Notem que eu não estou a usar aspas simples, mas sim crasses. Crasses que permitem colocar múltiplas linhas de código. Se eu, por exemplo, trocasse crasses por parênteses simples, podem ver que esse código teria problemas, estaria a dar erros. JavaScript não estaria a reconhecer. Então, crasses em JavaScript te permitem colocar variável dentro delas, ter uma sintaxe mais JavaScript nesse caso. Então, o que eu estou fazendo aqui, criei um componente, primeiro instanciei a aplicação, criei um componente, configurei meu componente, e aqui estou a fazer o monte da aplicação. Então, conforme sabem, dentro desse passo é onde serão interpoladas, onde será interpolado o nosso Vue. Então, eu dentro daqui vou chamar aqui o button counter. Desse jeito, chamei. Agora vou salvar isso. Deixa eu fazer um reload aqui. Então temos aqui já o nosso componente. Conforme podem ver, continuamos tendo basicamente o que tínhamos na aula de eventos aqui, e isso está a funcionar. E deixa eu vos mostrar uma coisa, pessoal. Nós podemos duplicar esse componente, repeti-lo. Componentes têm um estado independente, do modo que instanciando um componente é como se estivéssemos instanciando classes. Tu instancias uma classe, faz o que bem quiseres com objeto. Não, é o que temos aqui. Repetir será suposto estar a mostrar várias vezes o componente, mas não está a mostrar. Não sei se isso é algum bug do Vue, podem depois pesquisar, mas ele
dá certo fazendo isso desse jeito. Fazendo isso desse jeito ele dá certo. Fazendo isso desse jeito ele dá certo. Só na ver, eu vou refrescar a página. Não. Conforme podem ver, montei 3 componentes. Isso é como se você criasse uma classe e depois você pode instanciá-la quantas vezes quiser. Esse é um exemplo. Então, estou a alterar aqui nesse, só esse que está contado, aqui nesse, esse que está. Cada um tem um estado independente, não. Tu podes montar várias vezes esse mesmo componente e reusá-lo. Essa é a boa de trabalhar com componentes. Tem a chance de reusar os componentes várias vezes. Imaginemos que esteja a montar um site e tem sempre um botão que você coloca em cada página. Então, tu não precisa estar a repetir, é só em cada página chamar aquele componente e usá-lo. Não, isso é o que vemos hoje, pessoal. Não esqueçam, dentro do template usamos crashes em vez de aspas simples, porque até podemos usar aspas simples só para uma linha de código. Isso daria certo, mas se quiser colocar várias linhas de código, tem que usar crashes. Numa aplicação mais robusta, nós estaremos usando componentes desse jeito, né? O componente terá seu próprio file e depois será importado, tá? Mas essa é mais uma introdução básica, trabalhando direto com CDN do Vue. Então, provavelmente quando chegar a hora de trabalharmos já com Vue.cli, note alguma diferença. Isso até está parecendo um pouco complicado aqui, mas já trabalhando com Vue.cli acaba sendo um pouco mais simples. Então, por hoje é tudo, pessoal. Nos vemos na próxima aula.